Eu não sei se já aconteceu com você, mas de algum momento você se questionar o que você veio fazer nesse mundo, o que você veio fazer nesse planeta, qual é o seu real propósito, por que Deus te colocou nessa existência, por que Deus colocou você na família que você está hoje, por que Ele fez com que você trabalhasse no trabalho que faz hoje. Esses questionamentos já passaram pela sua cabeça? Eu acredito que sim, né? Porque é natural que a gente questione o nosso real motivo de viver, o real motivo da nossa existência, principalmente quando a gente está passando por tempos de desafio, principalmente quando a gente está passando pelos perrengues da vida. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, meus amigos do GRESG. Estamos aqui para mais um capítulo do nosso Rumo Certo. Hoje a gente vai falar no mundo pessoal, que é o capítulo 2, ou seja, o mundo nosso, interno, o que acontece, o porquê das coisas acontecerem do jeito que são para a gente. A gente vai estar falando um pouquinho disso, a gente vai estar refletindo um pouquinho sobre isso no nosso bate-papo de hoje, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a nossa leitura para a gente ir fazendo as pontuações aqui ao longo do processo. Bom, então a gente está falando do capítulo 2, tá? No mundo pessoal. E ele já começa assim, ó. Quando te observares na verdadeira posição de criatura imortal, nascida de Deus, essas ligações, com a estrutura original, de certo, te habilitarás a compreender que o Criador te conferiu tarefas individuais que deveres aceitar por intransferíveis. Então o que ele está dizendo aqui, ó? Quando te observares na verdadeira posição de criatura imortal. O que ele está falando, esse trecho aqui exatamente? Quando a gente estiver na condição de espíritos. Por quê? Porque quando a gente está na situação de encarnado, a gente não tem consciência da maior parte das coisas. A gente não tem noção, a gente não tem ideia de como é o outro lado, né? De como é a nossa existência no plano real, onde realmente a felicidade acontece, onde realmente o amor acontece, que é no plano espiritual. Então a gente não tem a menor ideia de como isso acontece. Então ele fala aqui, quando te observares na verdadeira posição de criatura imortal, nascida de Deus, com a estrutura original. Porque essa estrutura é uma estrutura temporária. A gente está nesse corpo que a gente tem hoje temporariamente. A gente encarnou nessa terra, a gente desceu aqui embaixo para resolver alguns perrengues, para passar por algumas provas, algumas expiações, mas isso aqui é um corpo temporário. Tanto é que no livro dos Espíritos fala que, né, quando nós estamos encarnados, é como o nosso espírito, se a gente pudesse comparar, é como se a gente estivesse num mar de lamas, né, numa poça de lamas. A gente não tem o movimento que a gente teria no nosso plano verdadeiro, no plano espiritual. Então a gente não tem noção de como esse corpo nos trava. Mas ele fala aqui, né, nascida de Deus com a estrutura original. De certo, te habilitarás a compreender o que o Criador te conferiu, tarefas individuais. Tarefas individuais que deves aceitar por intransferíveis. Às vezes a gente começa a se questionar de algumas coisas. A gente começa a questionar, cara, por que essas coisas estão acontecendo comigo? Por que eu estou passando por tudo isso que eu estou passando? Por que todos esses perrengues estão acontecendo comigo? Por que fulano fez o que fez? E a gente questiona. É normal, faz parte da nossa existência a gente questionar. Só que às vezes a gente vai além do ponto, né? Às vezes muitos entram nesse buraco de questionamento sem fundo e realmente se afundam, onde entram em depressões profundas, né? Porque realmente começam a questionar porque o universo inteiro está conspirando a nosso favor. Então a gente não entende muitas das vezes o porquê que a gente está passando pelo que a gente está passando. Só que a gente só vai começar a compreender isso quando a gente estiver no nosso plano original, né? Na nossa criatura imortal, ao nosso espírito, certo? Então ele fala aqui, né? Compreender que o Criador te conferiu tarefas individuais que deves aceitar por intransferíveis, ou seja, tem coisas que nós precisamos passar que não tem como a gente transferir essa responsabilidade para terceiros.
E quantas vezes na nossa jornada a gente tende a querer terceirizar as nossas obrigações? Entende? Então, isso não é só nos afazeres do dia a dia. Talvez você falou alguma coisa para alguém no passado que feriu essa pessoa. E talvez vocês não já se falem há muito tempo, há anos, há décadas, né? E aí surge aquilo: se fulano quiser, ele que venha falar comigo. Olha só, será que por esse prisma nós estamos terceirizando uma obrigação que talvez fosse nossa, uma vez que a gente já tenha consciência das coisas como são? Entende? Então, são tarefas que são intransferíveis. A gente não tem como terceirizar, mas a gente tende a querer fazer isso, né? E aí ele continua. Reflete nisso. Ninguém possui o trabalho que foi concedido executar, conquanto algumas vezes a obras em tuas mãos possa assemelhar-se de algum modo a certas atividades alheias no levantamento do progresso geral. Então, por mais que em alguns casos a gente ache, mas fulano, ele já faz algo parecido com o que eu estou fazendo, deixa que essa responsabilidade é do fulano. Não, mas é o que ele está falando aqui, ó. Por mais que possa semelhar-se à obra que você está fazendo, de algum modo, a certas atividades alheias no levantamento do progresso moral. Mas esse trabalho ele foi concedido a você, porque existem individualidades do ser que no outro não vai acontecer. E a gente vai ver aqui, ó. E ele continua, ó. Ninguém dispõe da fonte dos teus pensamentos plasmados por tua maneira especialíssima de ser, qual sucede com impressões digitais a voz que te serve e te erige em propriedade inaliável, ou seja, não pode ceder, você não pode ceder isso. Então ele está falando aqui, ninguém dispõe da fonte dos teus pensamentos plasmados por tua maneira especialista de ser. O que ele está falando aqui? Por mais que nós tenhamos funções, por mais que nós tenhamos tarefas semelhantes a de outras pessoas, as nossas diretrizes, os nossos propósitos, a nossa missão, ela só pode ser executada por nós. Por quê? Porque a nossa carga de experiências passadas, tudo que nós vivenciamos, tudo que nós presenciamos, tudo que nós aprendemos, nós conjecturamos todo esse monte de coisa, de modo que a gente vai executar essas situações que, por mais sejam assemelhadas a outras, do nosso jeito, com a nossa pegada, com o nosso propósito. Entende? Então, não existe funções iguais, por mais que elas possam assemelhar. E a gente vai entendendo isso ao modo da jornada conforme a gente vai olhando as coisas sob outro prisma. Conforme a gente vai tirando o peso do nosso julgo, do nosso julgamento, dos nossos óculos, das nossas vendas da frente do nosso rosto. Entende? Então, por mais que existem coisas que possam assemelhar a outras pessoas, não. A nossa forma de fazer, a nossa forma de falar, a nossa forma de agir, ela vai ser baseada única e exclusivamente em todas as vivências que você teve nessa existência e em existências passadas. E a forma como você pegou toda essa informação, todo esse monte de experiências e concatenou isso do seu jeito. Entende? Então não existe, o fulano já está fazendo no meu lugar. Não. Não existe isso. Existe a sua forma de fazer. Seja boa noite, seja bem-vinda, Shirley, boa noite. E aí ele continua, né? Em qualquer plano, em qualquer tempo, mobilizas tudo um mundo interior de cujas manifestações mais íntimas e mais profundas os outros não participam. Em face disso, estará em comunidade, mas viverá essencialmente contigo mesmo, com os teus sentimentos e diretrizes, ideias e realizações. Então, o que ele está falando aqui? Olha só, o negócio é o seguinte. A gente veio aqui para executar algo.
A gente só vai ter consciência 100% disso quando a gente estiver no nosso plano original, ou seja, quando a gente estiver no nosso plano espiritual, como a gente viu aqui no início da live. Né? Então, a gente não tem muita consciência, porém, nós sabemos que viemos realizar algo e que a gente não tem como terceirizar esse algo. Por quê? A forma de fazer, a forma de executar essas tarefas cabe a nós serem feitas do jeito que nós sabemos fazer e com os aprendizados que nós tivemos ao longo das nossas existências. Entende? Só que em face disso, você vai estar em comunidade. Você vai cair numa determinada família, você vai cair num determinado grupo de trabalho, num determinado grupo de amigos, num determinado bairro, num determinado país. Nada disso é por acaso. A gente vai estar sempre em comunidade. E essa comunidade, na maioria das vezes, elas vão ser responsáveis por nos dar as diretrizes. Entende? Por nos mostrar o melhor caminho. Isso vai acontecer. Porém, nós viveremos essencialmente com a gente mesmo. Então, aqui, mas viverás essencialmente contigo mesmo. Com os teus sentimentos, diretrizes, ideais e realizações. Ou seja, existe o nosso mundo interior, que por mais que nós estejamos, né, em um grupo social, a gente vai estar sempre conosco mesmo. Porque o espírito, ele é individual. O espírito é individual. Entende? Então, por mais que isso aconteça, a gente vai estar sempre imerso em nós mesmos. E você vai entender o que ele está querendo dizer aqui, Isso porque o governo da vida te fez concessões que não estendeu a mais ninguém. Porque você é um ser único. Você é a única pessoa que tem as coisas que você tem. Você é um ser individual. Você ganhou a individualidade do ser ao longo da existência. Ao longo dos multiprocessos que nós passamos. Desde a pedrinha, né? Até a gente ter essa nossa individualidade. Então, a gente foi passando por todo esse processo. Então, o nosso governo, a vida fez com que a gente nos estendeu aquilo que só a gente tem, tá? E agora, olha só que interessante, Observa os compromissos que te assinalam, seja em família, seja no grupo social, e descobrirás logo as obrigações que te reservam no imediatismo da circunstância. Então, vamos lá. Aqui é o momento onde a gente começa a falar, seja muito bem-vinda, Glória. Aqui é o momento onde a gente começa a falar do nosso propósito. Fábio, qual é o meu propósito? Eu não sei. Por que eu vim para essa existência? Por que eu nasci na família que eu nasci? Por que eu nasci eu faço parte do trabalho que eu faço, do contexto social que eu vivo, do bairro que eu moro? Por que eu tenho o vizinho que eu tenho? Então, olha só, observa os compromissos que te assinalam, seja em família, seja no grupo social. Lembra que eu falei? Nós não nascemos por acaso em determinadas situações, em determinados contextos. Existe um sistema, tá? Existe um sistema. Esse sistema, ele vai justamente mostrar qual o caminho que você precisa seguir. Fábio, seja mais específico que isso é confuso. Vamos lá. Imagina o seguinte. Imagina aquele parente chato que você tem. Todo mundo tem. Não vem falar que você não tem, porque você tem. De repente você é um parente chato. Entende? De repente você é um parente chato. Mas todo mundo tem um parente chato. Todo mundo tem aquela pessoa que só em ver já começa a dar aquela agonia por dentro. Só em ver já começa a nascer aquela raiva, aquele ódio. Você sabe do que eu estou falando, não sabe? Esse é o caminho da tua purificação. Aquela pessoa, ela não foi colocada ali à toa. Existe um propósito. E se algum comportamento, alguma ação, alguma forma de olhar dessa pessoa te incomoda, é justamente isso que precisa ser trabalhado. Percebe? É justamente isso que precisa ser trabalhado. Ninguém cai no sistema que cai por acaso. Está aí o seu propósito. Entende? Está aí o seu propósito.
Só que é de pouquinho em pouquinho. A gente quer descobrir qual é o nosso propósito de existência de uma vida inteira. E hoje isso está em alta, cada vez mais isso está em alta. Não é verdade? Cada vez mais as pessoas estão falando do motivo real da nossa existência. Mas é complexo isso. Como é que a gente vai descobrir isso da noite para o dia? Não tem como. É um trabalho de cada vez. É um passo de cada vez. Mas a gente precisa estar aberto para essas mudanças. O problema é que muitas das vezes a gente fica imerso no nosso ego e as coisas não vão para lugar nenhum. Porque a gente nunca cede. A gente nunca abre a mão. A gente nunca pede um perdão. A gente nunca desculpa o próximo. Porque a gente sempre tende a acreditar que isso tem que partir do outro. E esse partir do outro faz com que a gente continue nessa agonia. E aí, olha só que interessante. Se hoje você tem esse problema, vamos supor, vou pegar uma coisa bem simples aqui. Né? Você tem um primo, uma prima, um irmão, um parente próximo, de repente o pai, mãe, filho, chato. E você vive brigando. Tá? De repente, essa é a tua prova, é a tua expiação. Tá? Então vamos pegar esse exemplo, mas é um exemplo, ok? É um exemplo. E aí você vai empurrando isso com a barriga, ou seja, você não resolve aquilo. Como é que eu vou conseguir enxergar o próximo passo se eu ainda não dei o passo anterior? Entende? É igual você dirigir à noite. Não sei se você já pegou a estrada à noite, mas você liga o farol, você só tem noção dos próximos 100 metros, 50 metros. Você não consegue enxergar o que está daqui a 1 quilômetro. Se você for daqui para um outro estado, você não consegue ver as curvas que você vai passar lá na frente. Não. Por quê? É um trecho de cada vez. É um passo de cada vez. De 100 metros em 100 metros, você percorre 1000 quilômetros. Mas você não vê o local que você vai. Você não tem consciência. Você sabe a diretriz que você tem que seguir, mas você não tem consciência do que você vai encontrar por lá. Você só vai conseguir enxergar isso quando você estiver lá. A mesma coisa vale pra gente. Qual é o nosso propósito aqui? O Livro dos Espíritos é muito claro nisso. Lei do Progresso. Um dia nós vamos ser espíritos puros. Nós vamos estar no mundo feliz. Esse é o nosso propósito. Um dia nós vamos estar em um mundo feliz. Existe a lei do progresso. A gente hoje está no mundo de provas e expiações. Daqui a pouco a gente vai entrar no mundo de regeneração. Para depois a gente ir para um mundo feliz. Só que é um passinho de cada vez. Primeiro, resolve o seu problema com aquele parente chato próximo. Entende? Se você for o parente chato, resolve primeiro o problema com você mesmo. Entende? Para depois você enxergar os próximos 100 metros. Está fazendo sentido o que eu estou falando aqui? Então, é um passinho de cada vez, só que a gente já quer enxergar o que está daqui a 1000 quilômetros. A gente já quer habitar um mundo feliz. Mas a gente não resolveu os problemas da regeneração, das provas. Um passinho de cada vez. De passinho em passinho, a gente chega lá, beleza? Mas a gente tem que estar predisposto a passar por todas essas situações. Tá? E aí ele continua, olha só. Se falhas no serviço a fazer, alguém te substitui no momento seguinte. Porque a obra do universo não depende exclusivamente de nós. Então, de novo, se falhas no serviço a fazer, alguém te substitui no momento seguinte. Porque a obra do universo não depende exclusivamente de nós. E aí eu não sei se você viu o livro de o filme de Allan Kardec, né? Teve um momento no início que ele deu uma titubeada ali. Ele não queria assumir aquela responsabilidade. E aí a espiritualidade falou, olha só, é por tua conta e risco. Já tem outra pessoa aqui na bala da agulha pra gente disparar. Mas você é a bola da vez. Então, o serviço do universo ele vai acontecer, independente de você ou não. Mas existe o jeito que só você pode fazer. Entende? Existe o jeito que só você pode fazer.
E aí ele continua: entretanto, seja como seja, onde te colocares, pode facilmente identificar as tarefas pessoais que a vida te solicita. Então, ele está reafirmando aqui o que a gente estava comentando ainda há pouco. Se você caiu num ciclo familiar, num sistema familiar onde tem um parente chato, um parente que te incomoda, que talvez esse parente seja você, então se você caiu, o universo está te falando, cara, olha só, resolve aquele pepino lá antes. Essas ligações aqui. Resolve aquele pepino lá antes. Resolve aquele problema. Depois vai para o próximo. Ele está falando aqui, pode facilmente identificar as tarefas pessoais que a vida te solicita. A gente sabe o que a gente precisa fazer. Só que sabe o que acontece? Não vi nada, não sei de nada. O tempo resolve tudo. E a gente se fecha no nosso ego e vai resolver esse negócio numa outra existência, talvez. E passa essa vida inteira de amargura, de tristeza, de rancor, de raiva, de ódio, de peso nas costas. E de repente, você resolve isso no estalar de dedo. À medida que você aceita que aquela ali é a sua prova do momento. Não tenta passar para a próxima. Entende? A gente falou isso de umas 2 lives atrás. Deus não dá cruz que você não consiga carregar. Não joga esse pepino, não empurra com a barriga. Resolve logo. Resolve logo. E aí você vai ver como isso vai te deixar mais leve. Você vai começar a enxergar o mundo com outros olhos. Entende? Simples assim. Vamos lá. Entretanto, seja como seja, onde te colocares, pode facilmente identificar as tarefas pessoais que a vida te solicita. Vai ser feliz. Entende? Um passinho de cada vez. Até o momento que a gente for pro mundo feliz. Tá? Quando a gente for lá um espírito de primeira classe, tipo Jesus. Entendeu? Mas a parada é longa. A caminhada é longa. A lei do progresso é longa. Não precisa ser de uma vez só. E aí ele continua. Quis a divina providência viesse a nascer no universo por inteligência única. Então, quis a divina providência que você viesse a nascer no universo por uma inteligência única. A individualidade do ser. Uma inteligência única. De modo a cumprir deveres inconfundíveis sob a justa obrigação de te conheceres. E aí eu vou fechar um parênteses aqui para a gente comentar. Ih, rapaz, tá passando a hora. Então vamos lá. Quis a divina providência viesse a nascer no universo por inteligência única, de modo a cumprir deveres inconfundíveis sob a justa obrigação de te conheceres. Tá? E aí a gente de novo entra naquele coleguinha, naquele parente que a gente julga ser chato, né? Naquele vizinho que a gente vive reclamando, né? Seja bem-vindo, Portal Consolador, seja muito bem-vindo. Então, a gente entra de novo. Porque se algo me incomoda de uma outra pessoa ou de um ambiente, o problema não está no ambiente, o problema está comigo. Sem choromelas. É assim que funciona. A regra é clara, Arnaldo. Entende? A regra é clara. O problema está com a gente. Nós precisamos trabalhar isso. A gente tem como terceirizar esse processo? Não tem. Não tem. Toma que o pepino é teu. Toma que o filho é teu. Entende? Toma que o filho é teu. Então a gente não tem como terceirizar isso. Então se alguém te incomoda, conheça-te a ti mesmo. Esse problema é contigo. Trabalha isso em você. É o teu ego botando para fora ali o teu instinto de sobrevivência. Entende? Porque o nosso instinto de sobrevivência é o seguinte: ou é matar ou é correr. Quando a gente reconhece um perigo, instintivamente, ou a gente corre, ou a gente parte para cima e ataca. Esse é o instinto natural da coisa. Só que agora você já é uma pessoa
inteligente, você já é uma pessoa que tem a individualidade do ser, você já tem uma consciência emocional, você já é um ser racional, você não é mais um ser puramente instintivo. Então, no momento que isso acontece, você não precisa brigar, você não precisa lutar e nem fugir da responsabilidade. Você pode tranquilamente parar, olhar para o ser e entender por que isso me incomoda. O que eu preciso trabalhar em mim, quais são as feridas que eu preciso curar para que essa ação, para que essa fala, para que esse comportamento não me incomode mais. Para que eu aceite que as pessoas são do jeito que são. Para que eu aceite que eu não vou conseguir mudar o próximo. Que eu só vou conseguir mudar a mim mesmo. O que você, o que nós podemos fazer com essa autorresponsabilidade de não terceirizar coisas que cabem a nós resolver. Entende? Então isso precisa estar claro para a gente. Seja bem-vindo, Fabiana. Então isso precisa estar claro para a gente. Tá? Então, a gente precisa entender como nós podemos trabalhar essa nossa autorresponsabilidade, tá? E aí a gente entra querer, quando a gente entra nesse mundo desse transtorno de querer resolver tudo, a gente começa a querer agradar todo mundo e passa a deixar de agradar a gente mesmo, tá? Então isso é muito sério. Então a gente precisa curar isso dentro de nós mesmos. E aí ele continua, mas não nos referimos a isso para que te perca no orgulho. Então, ele está falando que essa inteligência única, ela é sua e só você pode executar determinada função e fazer uma determinada coisa do seu jeito, porque você tem a individualidade do ser e somente você tem o aprendizado de outras existências, de outras vivências, de outros conhecimentos. Não é porque ele está afirmando isso que você pode cair no orgulho do tipo, eu sou o todo-poderoso, eu sou a toda-poderosa. Entende? Não. Nós somos iguais perante a Deus. Nós somos iguais perante a Cristo. Todos nós somos filhos do mesmo Pai. Não existe filho predileto, mas existe filhos individuais. E a gente precisa aceitar isso e entender que as pessoas são do jeito que são. Então isso não é para aguçar a nossa vaidade e muito menos o nosso egoísmo. Entende? Então, ao mesmo tempo que eu preciso me conhecer e entender que eu sou uma pessoa, sim, única perante todas as outras, que somente eu posso executar determinadas tarefas, então, apesar de entender isso, eu não posso minimizar e nem menosprezar o próximo. Entende? Eu não posso fazer isso. Porque cada um está passando pelo seu processo. Cada um está seguindo a sua jornada. E a gente precisa entender, tá? E aí ele continua para a gente caminhar para o final, ele falando assim, ó, valorizando-te na condição de criatura eterna em ascensão para a espiritualidade superior. Olha só, valorizando-te na condição de criatura eterna em ascensão para a espiritualidade superior. Ou seja, constante crescimento. Por isso que a gente tem que dar um passinho de cada vez. Se a gente trava numa coisa que a gente pode resolver, talvez numa ligação, cara. Entende? Às vezes é uma ligação que você precisa dar para alguém para resolver uma coisa que está há décadas. A geração. Porque talvez essa briga veio de gerações passadas. De vô, de avó, de bisavô. Eu estava vendo um filme essa semana passada, e dentro do contexto do filme tinha dois bairros que brigavam sempre. As pessoas de um determinado bairro, se entrassem no outro bairro, eles batiam, né, espancavam essa pessoa e vice-versa. Ou seja, essas pessoas não poderiam se encontrar. E aí tinham um de cada bairro numa mesma classe. E eles não se falavam. E vira e mexe eles estavam brigando. E aí uma pessoa falou assim, cara, por que vocês brigam? Por que é assim que funciona? Não, o que você tem contra ele? E vice-versa, né? O que um tem contra o outro? Aí falou, não, eu não tenho nada contra ele. É porque ele é do outro bairro. Ah, é? E ele também, é porque ele é do outro bairro. Tá, mas por que vocês brigam? Ah, porque nossos antepassados brigavam sempre. Olha só que louco. E é assim que a gente age. Entende? É assim que a gente age.
Às vezes teve briga lá do bisa, lá do tataravô, lá, coisa, sei lá, 100 anos atrás, e a gente vem carregando essa carga emocional. Você não precisa carregar isso pro resto da tua vida. Isso não é seu. Entende? Esse peso não é seu. Esse peso não é seu. Talvez esses guerreiros lá de trás, essas pessoas que brigavam, nasceram na mesma família justamente para curar isso. E talvez cabe a você dar esse passinho. Entende? A gente precisa ficar presente para esses detalhes. Então não é se minimizar perante um pedido de perdão, um pedido de desculpa, uma visita sem briga, para colocar as cartas na mesa e falar, cara, acabou. Daqui para frente eu não levo mais esse peso. Eu decido com minha autorresponsabilidade e com a individualidade do ser que foi concedida para mim por Deus. Eu determino a partir de agora, com a autoridade que foi me concedida, a deixar tudo isso para trás. E a vida segue mais leve, mais feliz, mais tranquilo. Entende o que eu estou falando? Faz sentido? Tá? E de novo, Simone vai brigar comigo. Olha só. E aí, para fechar, a fim de brilhar e cooperar com Deus na suprema destinação da sabedoria e do amor, para a qual, por força da própria lei de Deus, cada um de nós se dirige. Entende? Cada um de nós se dirige. Nós todos estamos nos dirigindo ao amor de Deus, à sabedoria divina. Mas um passinho de cada vez. Um passinho de cada vez. Faça o que cabe a você fazer. Não espere que o próximo dê o primeiro passo. Não. Não terceirize essa responsabilidade. Não terceirize. Tá? E aí, esse é o nosso bate-papo de hoje. Se não me estendo. Espero realmente que tenha feito sentido para você. E desejo verdadeiramente que a espiritualidade amiga te mostre o caminho, te intui, te cochiche nos seus ouvidos, para que você possa tomar as melhores decisões e tomar as melhores ações, para, se caso você carregue esse peso, deixar isso para trás e seguir a sua vida, seguir o seu progresso e poder contribuir com todo ao redor, com todos aqueles que te cercam nesse mesmo propósito, porque somos todos irmãos perante o mesmo Pai. Somos todos irmãos perante Cristo. Entende? Cabe a nós. Se você hoje sabe e tem essa informação, não espere pelo próximo. Tá? Então, verdadeiramente, desejo a você que siga a sua jornada de forma leve, de forma tranquila. Tá? Não espere pelo próximo. Entre no seu mundo pessoal. Entre no seu mundo pessoal, imerja em você mesmo, entenda tudo isso, peça sabedoria divina, peça ajuda à espiritualidade amiga, que eu tenho certeza que eles vão estar aí para apoiar você. Mas não se deite no ego da vaidade, tá bom? Bom, te desejo muito sucesso, um beijo no seu coração e na próxima quinta nós estamos aqui com mais um capítulo do nosso Rumo Certo. Até mais, tchau, tchau.